Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte daquele que nos salvou e por causa de quem o nosso nome hoje está escrito no livro da vida. É uma alegria estar com os irmãos presentes aqui no templo e os que estão participando conosco de casa, pelo Facebook. Que Deus esteja abençoando a vida de todos. Hoje, 13 de dezembro, tem uma coincidência interessante. Eu recebo uns periódicos de vários lugares e um deles costuma dar assim, o que é que aconteceu hoje? E 13 de dezembro do ano de 37 nasceu o imperador Nero. Nero foi aquele que acusou os cristãos, meteu fogo em Roma e acusou os cristãos de terem provocado aquilo, e dali se iniciou assim um período de perseguição muito intensa a todos os cristãos. E esse período oscilou entre muito forte e um pouco mais fraco. Teve um período até de calmaria, quando um outro imperador se levantou e suspendeu aquelas perseguições, e culminou no final na perseguição de Diocleciano, que foi a pior delas lá pelos anos 300. Mas Nero nasceu em 13 de dezembro de 37, e tem uma coisa interessante, que ele morreu no ano 68 e Roma foi incendiada em 64. Mas diz que quando ele morreu, que ele se matou, tirou a própria vida, não é? Havia um dito popular que outros Neros surgiriam, e que ele estaria como que se encarnando ou voltando em outros Neros, e muitos foram apontados depois como sendo o próprio Nero voltando para continuar com aquela tarefa iniciada por ele, e porque tanta coisa ainda precisaria ser feita nesta perseguição. Pedro, na sua carta, o apóstolo Pedro, na sua carta, primeira carta, no capítulo 4, versículo 12, ele diz o seguinte: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como um assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, o pecador? Pedro, sabendo deste início de problemas, de lutas, solta na sua carta esta informação. Não estranhem o que está começando como se fosse algo extraordinário. Era esperado entre os cristãos o sofrimento, a perseguição. Jesus dissera sobre isso em várias ocasiões. Por exemplo, Lucas capítulo 21, versículos 7 a 19, relata um momento em que ele falou sobre estas coisas. Diz que perguntaram para ele: mestre, quando sucederá isso? Se referindo ao templo ser destruído e aquelas coisas todas. E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele: vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu. E também chegou a hora, não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino. Haverá terremotos, grandes terremotos, epidemias, pandemias. Covid-19, não está aqui, mas pode ler no meio aqui. E também grandes sinais do céu. Antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão.
entregando-vos às sinagogas e aos cárceres e levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. E isto acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder. Olha que bonito isso. Porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão contradizer todos quantos se vos opuserem, e sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns de vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome, contudo não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Estou intitulando esta mensagem hoje de persevere até ao fim, ou até o fim. O fim vem. Estamos nos aproximando cada vez mais, mesmo que não seja agora, que seja daqui a 100, 200, 300 anos, nós estamos mais próximos do que ontem. Estamos chegando, mas pelo andar da carruagem, tudo indica que muito em breve o Senhor estará voltando para buscar o seu povo. Mas ele diz, olha, é necessário que nós perseveremos até o fim. Quem perseverar até o fim, quem for fiel até a morte, este vai receber a coroa da vida, este será salvo. E, portanto, nós temos que estar atentos às coisas que vão acontecendo, às coisas que se apresentam, estamos preparados para essas coisas. Há um cemitério em Roma, as catacumbas de São Calixto, que tem 20 quilômetros de extensão, 4 camadas, níveis de profundidade, onde são enterrados milhares e milhares de corpos de cristãos que foram martirizados naqueles anos de perseguição, nos últimos anos do Império Romano, que foram os anos de perseguição, notadamente entre os séculos 2 e 4. Este lugar é o que dá um pouquinho de ideia do que foi o que aconteceu naquele tempo. O tempo passou e nós começamos a achar que isso é coisa do passado e que não precisamos ficar preocupados com isso. Preocupados realmente não, mas atentos aos sinais e às coisas que o Senhor falou, isto sim. Não se tem certeza exatamente por que os romanos toleraram tantas outras religiões, porque eles conquistaram. Foi um império assim extremamente grande, o poderio deles ocupava o mundo conhecido da época, e quase o mundo todo. E cada povo que eles dominavam, vindo aí de um domínio grego, não é? Os gregos já tinham feito alguma coisa, mas os romanos dominavam os povos e aceitavam as divindades daqueles outros povos, e para muitos dos deuses que esses povos tinham, eles davam um nome romano para que passasse aquele Deus a ser reverenciado com um linguajar romano, latino, e, portanto, aquilo era incorporado por assim dizer, ao dia a dia religioso de Roma. Então, há uma curiosidade, por que é que os cristãos não foram aceitos? Até os judeus eram aceitos. Até o judaísmo era aceito, portanto, o próprio Deus, Jeová, era aceito no meio do Império Romano. Mas aí entra o cristianismo e eles não atravessam goela abaixo daqueles imperadores. O que se tem imaginado é que, embora esperassem por essas coisas, a motivação de Roma de perseguir os cristãos foi notadamente, presta atenção na palavra que eu vou usar, política. Notadamente política, porque eles queriam estabelecer os rituais deles, os cristãos não acompanhavam. Eles começaram a ter uma grande influência entre as pessoas de baixa renda, entre as pessoas mais pobres, e o povo não podia mais ser conduzido da maneira que eles queriam, não podia ser dominado, enganado da maneira que eles queriam. Notadamente o problema era político. Queriam estabelecer coisas do império, afinal o imperador poderia determinar o que quisesse, e não conseguiam por causa da influência dos cristãos. Vou repetir a expressão, por causa da influência da vida dos cristãos. Por isso a Bíblia diz, olha, os atos de vocês devem ser tais que os outros, vendo, glorifiquem a Deus.
E glorificava a Deus, inclusive nessa perseguição, porque havia um reconhecimento de que naquele povo havia algo diferente. Naquele povo havia um Deus diferente. O Deus daquele povo era tão real, tão verdadeiro, que mudava suas vidas e os levava à disposição de morrerem por causa do Evangelho. Muitas pessoas foram torturadas, foram assassinadas em nome do Império Romano, porque não rejeitavam ao seu Deus, porque não negavam a Jesus, porque não voltavam atrás naquilo que elas tinham afirmado, na sua fé. Mantinham a sua fé, ou seja, perseveravam até a morte. É claro que as palavras de Jesus eram recentes, as palavras tinham sido escritas recentemente, aquilo tinha chegado às igrejas, as cartas multiplicadas, copiadas pelos copistas e mandadas para muitos lugares, por isso hoje se tem incontáveis cópias que nos garante a veracidade da Bíblia que temos na mão, porque as cartas eram copiadas e enviadas para as igrejas, eles tinham aquilo em mãos e liam: aguentem até o fim, perseverem até o fim, até, se necessário for, que tenham que pagar com a própria vida, mesmo que isso custar a vida de vocês. Perseverem, porque é na vossa perseverança que ganhareis as vossas almas. É o que ele tinha lido aqui, é o que estava no texto que eu li ao início do culto. No meio disso tudo, acontece uma outra história curiosa, e há uma coincidência também aqui, interessante, porque também foi no dia 13 de dezembro, só que desta vez do ano 304, acontece o martírio, ou a morte de uma cristã, que foi uma das primeiras pessoas, um dos primeiros cristãos que se tornaram assim, conhecidos, muito conhecidos. O nome se divulgou e era de uma moça, uma senhora chamada Lúcia, que veio depois a ser chamada de Santa Luzia pela Igreja Católica tradicional, mas era Lúcia. E ela, mandaram negar a sua fé e ela não negou de jeito nenhum. A tradição conta que resolveram botar fogo nela, como muitos cristãos morreram queimados, morreram crucificados, morreram esquartejados, morreram decepados, cabeça decepada, enfim, de várias maneiras, né? Criatividade era muito usada para matar os cristãos. E a Lúcia então manteve a sua fé e diz que em um determinado momento resolveram colocar fogo nela, e ela não pegou fogo, porque supostamente ela teria orado: Senhor Jesus, não permite que este fogo faça mal ao meu corpo. Eu creio ser possível, porque a Bíblia diz que isso aconteceu com quem? Com 3 homens, que foram jogados numa fornalha ardente. Nossas crianças sabem, Sadraque, Mesaque e Abdinego, foram jogados numa fornalha ardente que estava tão quente, tinham colocado tanta lenha na fogueira, que o camarada que pôs fogo morreu queimado. Eles foram jogados lá dentro, e de repente, o imperador, o rei, que não queria que aquilo acontecesse, porque era amigo deles, disse: será que seria o caso de o Deus de vocês ter salvo vocês? E, Senhor, estamos aqui e tal. Tiraram da fornalha, e a Bíblia diz que não havia sequer cheiro de fumaça nas roupas deles. E, como diz a promessa de Jesus, é que nem um fio de cabelo tinha se perdido. Nem um fio de cabelo, porque a chama não tocou os seus cabelos. No caso da Lúcia, a mesma coisa parece ter acontecido, e por fim, novamente falaram: negue a sua fé e rejeite esse Jesus, aceite o paganismo romano, etc., né? Aqueles muitos deuses, muitas divindades, e ela teria se negado mais uma vez, então foi decepada, uma espada foi usada, cortaram-lhe a cabeça, e ela perdeu a vida dessa maneira, e isso, em vez de complicar, ainda em vez de dificultar para os cristãos, ainda foi fator de crescimento ainda maior. Ela teria sido uma das primeiras cristãs, dos primeiros cristãos a morrer, a ser morto naqueles dias, mas no século seguinte, no ano seguinte, nos anos que se seguiram, as mortes se multiplicaram tremendamente, foram muito ampliadas em quantidade. Ela teria morrido no ano 304, 13 de dezembro de 304.
Hoje, portanto, estamos fazendo 1696 anos da morte, do martírio desta mulher. Muita gente pagou com a sua própria vida, e essas catacumbas estão lá cheias de corpos de cristãos que morreram por animais selvagens, tantas formas diferentes que vinham à cabeça daqueles homens. E, enfim, essa perseguição continuou e depois foi suspensa, e mais adiante veio Constantino e resolve declarar o cristianismo como sendo a religião oficial, e as coisas inverteram. Em vez de perseguidos, os cristãos passaram a ser bem-vindos e reconhecidos, e isso, embora pareça ter sido algo bom, pode não ter sido tão bom assim, porque as pessoas deixaram os cuidados de perseverar até ao fim. Porque agora, se oficialmente todos podem e devem ser cristãos, é melhor seguirmos a religião oficial, é melhor nos tornarmos assim, e foi isso que veio acontecendo. Outras perseguições aconteceram aos cristãos ao longo da humanidade. Muitas, inclusive uma famosa lá no Japão, aconteceu há muitos anos, mas nenhuma delas teve essa característica de Roma, que de repente resolveu achar que, em vez de perseguir, era melhor incorporar a fé, ou pelo menos a religião daquelas pessoas, a própria política, ao próprio domínio do povo, e foi isso que aconteceu. Enfim, naquela época bastava você ter o nome de cristão, era suficiente para ser morto. Bastava alguém suspeitar e dizer alguma coisa, você seria morto. A Lúcia mesmo teria sido supostamente entregue por um pretendente dela. O camarada queria casar com ela e ela tinha prometido: não, eu vou me manter propriedade do meu senhor e do meu senhor somente. E ele, com raiva daquilo, teria entregue às autoridades, e supostamente ela teria sido forçada até uma vida de prostituição. Prostituição forçada. Como aquilo tudo não adiantou, meteram fogo, não adiantou, cortaram a cabeça dela. E aí você pensa: foi o Império Romano, Roma é que é o problema. Então vem todos esses usos da expressão, é Roma e tal, como tem da Babilônia. Eu quero dizer para você que, curiosamente, depois que Roma tornou a religião cristã oficial, lá pelos anos 330, portanto, pouco tempo depois, uns 25 anos depois, o Império Sassânida veio, tomou conta, e sabe que eles mataram os cristãos também? Porque agora os cristãos eram traidores, porque eles eram de acordo com a religião de Roma. Então vejam que não é por aí a explicação que estão sendo mortos e perseguidos. Quer dizer, Roma tornou a religião oficial, aí vem um outro império e mata os cristãos também, porque eles tinham a religião oficial de Roma. No fundo, nós sabemos que há um inimigo terrível por trás disso tudo, aproveitando formas de governo, aproveitando partidarismo, aproveitando tudo o que ele possa para tirar a vida, mas não só a vida física, porque essas pessoas entregaram a sua vida e nós vamos conhecê-las no céu. Quanta história para ouvir, quanta gente para conhecer. E eu imagino, pastor Nerivelto, que nós vamos ficar pequenininho assim, depois de ouvir o que aquele povo passou, depois de ouvir como eles suportaram até o fim todas essas angústias da perseguição. Leia um pouco a respeito, procure um livro qualquer, vá para a internet, descubra as histórias e mais histórias que existem das arenas, que existem das fogueiras que eram feitas, as coisas terríveis que faziam-se aos cristãos. Diocleciano achava que os cristãos eram um perigo,
para a unidade do império, para a unificação do império. E ele procurou então, ele queria restaurar as tradições antigas, religiosas do mundo romano, e ele passou então a proibir os cristãos de se reunirem. Passou a mandar destruir igrejas, perseguiu os que desobedeciam e mandou matar sumariamente qualquer que se levantasse contra, que fizesse alguma coisa. Assim era o que acontecia. Isso tem muita coisa para falar. Muitos éditos foram assinados por vários imperadores anteriores. Diocleciano foi o último deles. Os anteriores, muitos que mandavam prender, que mandavam matar as pessoas, muitos, durante séculos. Quanto tempo você está suportando a perseguição porque você é cristão? Séculos e séculos. Eu imagino que aquele povo dizia: mas eu creio que um dia as coisas vão melhorar. Eu creio no meu Deus, e meu Deus nunca falhou comigo, e eu vou continuar confiando nele. Morreram confiando no Senhor. Deus os abandonou? Deus os rejeitou? Deus deixou de ter o poder que ele tinha? Deus mudou de ideia? Não. Ele continua esperando por aqueles que perseveram até o fim, aqueles que não voltam atrás, com perseguição ou não. Lá naquela época, eles diziam: cristãos acabaram com a nossa paz social, o poder imperial está em risco, e simplesmente mandaram tirar a vida dos cristãos. Nós estamos vivendo um momento político estranho. Preguei aqui outro dia sobre administração, governo e igreja. Quando o governo começa a dizer: não temos nada a ver com religião, está certo. Mas quando ele começa a dizer: nós queremos definir o que é religião, nós estamos às vésperas de momentos semelhantes. Pastor, que coisa ruim que o senhor está pregando, que falta de fé. Não, meu amado. A minha fé é que Jesus vai me manter fiel. A minha fé é que quando ele voltar, eu vou ouvir da boca dele o meu nome. Mas não se iluda. Não adianta você procurar uma igreja que vai fazer afirmações: não, Deus vai te dar muito dinheiro, vai te manter saudável, vai te manter famoso, porque o que Jesus falou não foi isso. E nós estamos vivendo uma reedição de determinações políticas. E eu não tenho dúvida que se o povo de Deus se levantar para manter os seus padrões, para manter a sua vida espiritual nos níveis definidos pela palavra de Deus, os cristãos vão voltar a ser um entrave para a propagação das novas ideias, para o crescimento daquilo que se pretende ao redor deste planeta, não é Brasil só, deste mundo todo. E nós estamos vendo a coisa entrar por um meio que nós não imaginávamos. Nós fomos parados em casa, e não foi por exército. Nós fomos impedidos de sair, e não foi por causa do medo de ladrões na rua. Nós ficamos em casa, e não foi porque pairava um risco na sociedade. Foi porque algo invisível foi usado para nos manter nas nossas casas. Este algo invisível já proibiu por algum tempo as reuniões. O que virá para frente? O que você espera para o ano que vem? Eu diria uma coisa: entre aquelas coisas que você espera, a maior delas é: eu espero que quando o Senhor voltar eu esteja perseverante da maneira que Ele espera me encontrar. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Há muitas outras passagens bíblicas que usam a mesma expressão, as mesmas letras até, para se referir ao que a como nós devemos esperar. Por exemplo, Mateus capítulo 24, quando Jesus fala dos sinais do fim, nós já pregamos sobre isso. Lá pelo versículo 10, ele diz: nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos.
e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Pastor, mas salvação não é assim, eu ganhei de Jesus e acabou, meu nome foi escrito no livro da vida e acabou. Isso bem, a Bíblia diz que aquele que vem a mim, o Senhor, de maneira alguma, Ele diz, eu lanço fora. O problema é que nós precisamos perseverar. Perseverar não é fazer tudo certo, é não errar nada. Perseverar é manter a nossa mente focada em quem é aquele que é o Senhor da nossa vida. É saber que custe o que custar, não temos um preço, o nosso preço já foi pago. Precisamos nos manter fiéis até o fim, porque o que perseverar até o fim, este será salvo. É procurar diariamente, Senhor, o que é para mim hoje perseverar? Estou perseverante ou preciso melhorar em alguma coisa? Marcos capítulo 13, versículo 13. Dia 13, né? Versículo 13, 13 se tornou um número aí de um medo para alguns, né? Marcos 13, 13. Sereis odiados de todos por causa do meu nome, agora já não é mais pai, filho, de todos. Aquele, porém, que perseverar até ao fim, será salvo. Como disse lá no primeiro texto que eu li, é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. O que dará alguém pela sua alma? Ela vale mais do que o mundo inteiro. Não há nada de maior valor que este mundo possa nos trazer, nos acrescentar, nos dar. Tudo o que de maior valor nós poderemos receber, já o recebemos pela graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, mas é na perseverança que ganharemos as nossas almas. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Eu gostaria de orar com você e fazer a mesma oração. Você que está aqui, você que está em casa, e dizer, Senhor, ajuda-me a perseverar. Ajuda-me a perceber as vozes do engano, dos falsos profetas, aquelas coisas que tendem a me afastar de Ti, a mudança de valores que me é proposta e que eu não esteja à venda em momento algum. Você quer fazer esta oração? Ah, pastor, isso não vai acontecer comigo. Eu gostaria que nós pudéssemos afirmar com esta segurança. Hoje, é isso que você quer? Faça essa oração. Fique de pé e vamos orar. Todos, você que está em casa, ore conosco, diga a Deus com sinceridade das dificuldades que você tem e do que você gostaria de ser para o Senhor, de como você gostaria de ser encontrado quando Ele voltasse. Ele vem buscar, Ele disse, eu vou preparar os lugares e quando estiver preparado, eu vou voltar e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Ele está preparando, Ele está se preparando para voltar. Glória a Deus, nós subiremos com Ele. Isso não é historinha para criança, não é historinha para acalmar. Essa é a história verdadeira, a única que não muda. A história da humanidade foi mudando. Este império não acaba, isso muda, vai mudando. Eu me lembro de uma ocasião, um superintendente da refinaria onde eu trabalhei aqui durante muitos anos, aqui em Paulínia, disse lá, a Petrobras é eterna. E havia um gerente de segundo nível, disse, olha, você não fala isso, né? E nós estamos vendo dias em que quase se foi e ainda está lutando para se levantar. Por causa de escândalos, por causa de corrupção, por causa de gente traidora, enfim, queridos. Mantenhamos a nossa atitude firme, mantenhamos a nossa fé, mantenhamos o nosso propósito de perseverar até o fim. Posso ouvir um amém? Senhor, Tu ouviste, esse é o nosso desejo, nós queremos seguir em frente perseverantes, queremos ser encontrados assim, Senhor, firmes,
no centro da tua vontade. Sabemos que não é tão simples. Às vezes nos vem uma dúvida ou outra sobre como proceder, como agir, como pensar. Nestes dias de tanta dificuldade, Senhor, muitos de nós, com certeza tivemos algumas dúvidas sobre conceitos que nós tínhamos acumulado, sobre seguranças talvez não baseadas em um versículo ou em versículo mal entendido. Senhor, nós não queremos ser abalados, e a tua palavra diz que nós podemos não ser abalados. Senhor, eis-nos aqui, colocando-nos mais uma vez nas tuas mãos, quase no apagar das luzes deste ano de 2020, um ano que a história não vai ter praticamente nada para contar. Um ano que com certeza não acrescentou muita coisa à vida da maioria das pessoas. Senhor, eis-nos aqui para dizer que venha o que vier, queremos ser perseverantes. Ajuda-nos na nossa falta de fé. Nós cremos, nós já colocamos a nossa vida nas tuas mãos, sabemos que é pela fé na graça do Senhor, no Senhor é que estamos sendo salvos e nos mantendo até aqui. Senhor, sustenta-nos com a tua destra fiel, assim como até hoje o Senhor nos guardou, assim como até hoje o Senhor nos sustentou, continua operando desta maneira, e que nós possamos ser atalaias, que possamos ser a voz do Senhor aonde estivermos, aqui, Senhor, dentro do templo sim, mas nessas ruas ao redor, nessas casas, Senhor, que se fecharam, Pai, que as pessoas estão com medo lá dentro, Senhor, que nós sejamos a tua voz, que nós sejamos realmente os teus representantes perseverantes até o fim, e que nesta perseverança muitos, Senhor, possam ver a necessidade de também entregarem a sua vida a Ti, que esses nossos telespectadores, que esses que estão acompanhando a nossa transmissão, também tenham o privilégio de conhecer-te como Senhor de suas vidas, e assim entregarem-se e andarem no teu caminho todos os dias. Fica conosco, abençoa-nos, leva-nos em segurança, é o que pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.